aqui a aula 2 da disciplina Estágio Supervisionado 1. Bom, pessoal, conteúdo da nossa aula de hoje. No primeiro momento vou falar sobre as principais dúvidas da semana, da nossa primeira semana. Vou falar sobre o manual do estágio 1. Vamos aprender como planejar uma aula, falar bastante de plano de aula, projeto de pesquisa, leitura de artigos sobre plano de aula e projeto de pesquisa. Isso aqui vou colocar lá no AVA para vocês, no Moodle, para vocês lerem. Indicar alguns conteúdos aqui, tá? Só lembrando, pessoal, de antemão aqui, que a primeira e a segunda semana, que é essa que está iniciando, nós combinamos na aula passada que seria a semana de aula teórica, tá? Sei que muita gente aí está querendo já ir para as escolas, começar o estágio, mas ainda não está no momento. A gente vai falar isso já nas principais dúvidas aqui agora, tá? Então, alguns tutores entraram em contato, alguns alunos perguntando se já pode iniciar o estágio. Eu vou deixar uma resposta bem simples aqui, pessoal, tá? Não, tá? Não comecem agora. E já vou explicar por quê. Tá? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que chegar na escola sabendo o que vai fazer minimamente, né? Sabendo planejar, sabendo que posso fazer um projeto de intervenção pedagógica, e a gente está aprendendo isso nessas 2 semanas. Na verdade, 2 semanas ainda é pouco. É só para a gente ter uma ideia, tá bom? E depois vocês vão continuar, obviamente, pesquisando como eu planejo, como eu posso ajudar na escola, como eu faço um projeto de pesquisa, um projeto de intervenção pedagógica, tá bom? Como eu faço um fichamento. Isso tudo a gente tem que ver durante a disciplina, tá bom? Outra pergunta, né? Onde vou estagiar? Tá? Você pode estagiar. Ainda não tenho essa resposta, porque a gente está estudando isso. Eu estou estudando, conversando, tá? Para definir o que é melhor para vocês. Inclusive, soltei o formulário na aula 1, né? Quem não respondeu, por favor, responda, tá? Tem um formulário lá. Exatamente para fazer algo voltado para a realidade de vocês. Não quero fixar uma coisa aqui, definir, e depois ter problema lá na frente, porque o aluno não tem acesso, tá? Só como exemplo, fica como exemplo. Você tem que estagiar onde tem alguma coisa relacionada com a computação, né? Por exemplo, um curso técnico integrado, mas às vezes tem pessoa que não mora perto, não é a realidade dele. Então, isso nós estamos discutindo. Isso tudo vai estar no manual de estágio que está sendo trabalhado. Só para vocês entenderem, pessoal, o processo é o seguinte: eu, como professor, né, que é o professor de estágio, não posso definir simplesmente as regras da minha maneira, né? Da maneira que é conveniente para mim ou para vocês, tá? Eu tenho que passar, obviamente, por várias instâncias da UFT. A primeira é o coordenador. Tudo que eu faço eu tenho que conversar com o coordenador, só para vocês entenderem onde nós estamos, tá? É bom entender o processo. O coordenador vai passar isso aqui pelo NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do curso, tá bom? E aí depois a gente passa pelo colegiado do curso. Para que isso, pessoal? Para que essas decisões tenham validade. Eu não posso falar para vocês fazerem algo e depois chegar lá na frente não vale, entendeu? Então, tem que ter paciência, lembrando, né? Esse curso é novo, vocês são a primeira turma. Além de tudo, além de ser a primeira turma desse curso, que é um curso novo, né, nós estamos na primeira disciplina de estágio. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para a gente fazer as coisas certinhas e principalmente por ter validade. E quem não assistiu, assistam, tá? Primeira disciplina aqui de estágio, né? Estágio supervisionado, tá? 1. Então, é óbvio que vai ter dúvidas, tanto do lado do professor, que eu não vou ser ditador de falar que tem que ser sim, assado, e depois o aluno não consegue, os tutores não conseguem, tá? Tem problema lá na frente, tá? E também não posso tomar decisões que lá na frente vai prejudicar vocês no sentido que não formalizou, não assinou o termo de acordo, não fez o convênio, tá? Tem uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho nesse começo da aula para vocês entenderem, tá? Aí voltando aqui, ó, como vou proceder no estágio? Exatamente nessas 2, 3, né, terceira semana a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Quero colocar isso tudo no manual do estágio de novo que está sendo confeccionado, está sendo discutido. Tá? O que você vai fazer no estágio, que já até vou responder, né, porque a gente já sabe da aula passada. Opa, o que a gente vai fazer? Esse estágio, o principal objetivo é você se apresentar à escola, conhecer a realidade da escola, e o principal objetivo é observar. Você não vai dar aula, tá bom? Você vai observar, obviamente conversar, tá? Com o professor, com o coordenador, saber a realidade, e vou falar mais para frente, né? Você vai fazer um projeto
de intervenção pedagógica junto com os professores. Mas isso eu vou deixar para o momento mais para frente, nessa aula ainda, tá? Nesse vídeo ainda, só para não quebrar a sequência. Mas o principal objetivo é observar, tá? Se apresentar, ver a realidade da escola, conversar com a equipe, né? Coordenador, diretor da escola ou do colégio onde você vai fazer, tá? Do lugar que você vai fazer. Vamos colocar assim, porque por enquanto ainda não definimos, tá bom? Então é bem tranquilo, você não vai faltar tempo para isso. E lembrando que a nossa disciplina não é o bimestre, né? Que a maioria das disciplinas de conteúdo é bimestral, né? Nós temos 2 durante o semestre, os módulos. O nosso vai ser durante todo o semestre. Então a gente vai terminar isso aqui só em junho. Então tem tempo ainda suficiente, tá? Tempo demais. Nós estamos no março, se resolvermos essas questões todas em março, você tem abril, maio, junho para terminar isso, tá? E além de observar, obviamente você vai relatar, vai fazer uma ficha da aula que você assistiu, vai fazer os relatórios, tá? Isso tudo estará, tá? No manual, tá? Tá aqui, ó, o manual, já vou falar dele, do estágio supervisionado. Então, todas não, né? Mas a maior parte das dúvidas vai estar respondida no manual, tá, pessoal? É isso que eu estou fazendo essas 2 semanas, só lembrando que também tenho outros compromissos para vocês entenderem direitinho o processo, né? Tem outras disciplinas, então não posso dedicar inteiramente só a essa disciplina. Se pudesse, já estaria pronto, tá? Então, tira um dia, no máximo 2 dias da semana para resolver essas questões, tá bom? Então, nesse manual que eu vou colocar para vocês na 3ª semana, tá? Nós teremos ali todas, né? Vou até colocar entre aspas, não todas, mas pelo menos a maior parte. Qualquer dúvida temos, vai continuar a mesma estrutura, né? Pode mandar lá no fórum, os tutores podem entrar em contato com vocês, tá bom? Então vai ter as normas, os procedimentos, modelos de ficha de observação, relatórios, tá bom? Só para adiantar um pouco, como eu falei, né? Quem tá, eu já quero ir conversando na primeira aula, eu falei que você pode se apresentar à escola, tá? Pode falar com o pessoal que você vai fazer estágio, isso é tranquilo, ir conversando. Só que a escola tem que ter um convênio, já a gente vai chegar nessa parte, quando eu estiver falando do sistema do estágio, tá? Tem que ter um termo de compromisso, e isso tudo vai estar lá no manual, tá bom? Por isso tem que ter um pouquinho de paciência aí, tá? Se puderem esperar até a 3ª semana, a 4ª semana para se apresentar à escola, melhor que você já chega falando direitinho o que você vai fazer, o que tem que assinar, o que não tem que assinar, tá bom? Mas nada impede de você se apresentar à escola, tá bom? Mas essa semana fica muito claro que não está valendo ainda, só vale depois que você assinar esse termo de compromisso do estágio. Bom, pessoal? E esse sisteminha aqui eu vou abrir para vocês verem, né? Ó, uma pergunta que foi muito recorrente, algumas pessoas fizeram. Tá aqui, ó. Só você procurar no site da UFT, SAGE, esse é o sistema de estágio, tá? Todo o campus universitário tem que passar por aqui. Então, tá aqui, ó, pode ler, ó. O SAGE tem como objetivo aprimorar, modernizar. Quem quiser adiantar, se não quer esperar o manual, tal, que vai estar tudo resumidinho lá, pode ir lendo isso aqui, não tem problema. Entra no sistema, tá aqui o SAGE, as normas é isso daqui, pessoal. O que eu estou fazendo é tentando simplificar, deixar mais fácil de entendermos isso aqui, tanto professor, tutor, até porque nosso curso é um pouco diferente dos outros cursos, tá bom? Mas quem quer ir adiantando pode fazer isso tranquilamente. Entra aqui, aqui tem um fluxo do estágio, o que você tem que fazer. Então você vai ter noção de como você vai proceder, tá? Então, ó, tem a central de estágio, onde começa o estágio, tá? Aí coloca o aluno, professor orientador, supervisor, tá tudo aqui, tá? Termo de compromisso, como vai finalizar e principalmente a documentação, que eu falei agorinha, né? Que estou analisando essa documentação para simplificar um pouco com vocês. Então, você vem aqui em documentos, tá? Tá aqui, ó, tudo, manual de orientação do estágio, tá? A orientação das centrais de estágio, tem tudo. É bastante coisa, por isso que estou em análise, estou em conversa com o pessoal, tá? Da central de estágio, da coordenação, NDE, para ver o que nós podemos fazer para simplificar um pouco isso aqui. Mas, se você quer ir adiantando, só seguir essas normas aqui, ó. Vou até abrir uma norma aqui, ó, para vocês verem aqui, tá? Que é a lei, digamos assim, a nível de UFT, onde vocês estudam, tá bom? E aí você pode vir aqui tranquilo e ler essa lei aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para ficar mais fácil, baixar a original. Vamos abrir aqui, ó. Então, é só ler isso aqui, tá bom? E você sabe o que tem que fazer. Aqui tá tudo as norminhas, tá? Ó. O que você tem que fazer, qual que é a diferença de obrigatório para não obrigatório. Não vou ler tudo, porque não é objetivo, né? Tá? Como que você vai operacionalizar o estágio, tá? Então, tá tudo aqui. Aí, de novo, mais uma vez, na primeira aula eu já falei,
Tô repetindo, né? Um pouquinho de paciência para você não fazer coisas que não deve, depois ter que voltar a fazer de novo. Então a gente vai deixar isso para a terceira semana começar a ir atrás disso, tá bom? Onde você pode fazer estágio. E de novo, pessoal, lembrando que essa norma é uma norma geral da UFT para todos os estágios. É óbvio que o estágio, por exemplo, no curso de engenharia, de economia, é diferente no caso de vocês, tá bom? Mas, ó, termo de compromisso de estágio celebrado entre o estagiário, que é você, a parte concedente, que é o lugar que você vai fazer, a instituição de ensino. Tá tudo aqui, pessoal. O que eu estou fazendo é tentando simplificar isso aqui o máximo possível, até porque tem muita coisa, tá? Ó, por exemplo, a nossa especificidade. O supervisor poderá orientar até 10 estagiários, já não vale. O professor tem que ir à escola para ver como é que é a escola. Eu não vou conseguir ir, porque cada um está num lugar diferente, né? Do estado, às vezes até do país, tá? Então, essas as questões que estão sendo analisadas e a gente vai soltar na terceira semana, ok? Para ficar bem claro, inclusive, para vocês não ficarem, né, chateados às vezes, porque não começou ainda, tá bom? Mas tá tudo dentro do esperado, pessoal, tá? Vamos aqui de novo. Então, vamos lá, tá? Lembrando, mais uma vez, terceira semana, nessa próxima semana, vou soltar esse manual aí com as regras que vocês devem seguir, tá bom? Bom, dito isso, segundo momento da aula, vamos começar a falar de plano de aula. Pessoal, vocês estão fazendo um curso, licenciatura. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, para trocar a cor da caneta aqui, que eu não estou conseguindo. Vocês estão fazendo um curso de licenciatura, tá? Então, toda vez que fala licenciatura, quer dizer que você está apto a dar aula. Então, essa parte de licenciatura é muito importante no curso de vocês. Não é só formando em computação. Além de ser licenciado, né? Ou seja, você pode dar aula, você vai dominar essa parte da tecnologia, né? Parte da digital, parte da computação, tá bom? Então, é essencial todo e qualquer professor saber planejar uma aula. É a principal ferramenta de organização do professor, tá bom? E no nosso caso, nós vamos sempre planejar a aula, vocês vão se apresentar o que eu estou imaginando às escolas ou colégio particular, público, o que for mais perto para vocês, tá bom? E aí é óbvio, aquilo que eu falei, não adianta você chegar, eu quero fazer estágio, e chegar lá sem nada na mão, tá? Não saber planejar, não saber o que é um projeto pedagógico, não saber o que é um projeto de intervenção pedagógica, tá bom? Então, é isso que a gente está vendo nessa semana. E a primeira parte, obviamente, se eu vou dar uma aula, eu como professor, por exemplo, de matemática, eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho que planejar a aula, o roteiro, como eu vou avaliar aquela aula, quais são os recursos. Isso tudo está no plano de aula. Então, vamos só ter uma ideia aqui, né? Planejar a aula com base na BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, todo mundo já conhece isso. É fundamental para garantir que o ensino seja estruturado. Então, você tem uma sequência didática, nós falamos, é óbvio, você não vai sair da aula daquilo que você gosta, daquilo que você acha que é importante, mas daquilo que está previsto na BNCC, tá? Alinhado aos objetivos de aprendizagem e às competências exigidas para a etapa da educação. Então, se você está lá, por exemplo, no ensino fundamental, né, se você está no ensino médio, cada um vai ter as competências exigidas, o nível de aula, a metodologia, isso tudo vai variar de acordo com isso. E principalmente o local que você está. É óbvio que pegar uma escola de ponta, por exemplo, particular, é muito diferente de pegar, por exemplo, uma escola na zona rural. Então, você vai trabalhar com a realidade dos alunos, a realidade do local, inclusive os recursos que você vai usar. Às vezes tem computador, às vezes não tem, às vezes tem data show, às vezes não tem, laboratório de informática. Então, é no plano de aula que você vai prever isso, tá? Jamais entraremos numa sala de aula sem um plano para dar aula, pessoal. Isso é o básico. Um exemplo que eu sempre gosto de utilizar é quando vamos construir uma casa. O ideal é que você tenha a planta de uma casa, né? Quando vai fazer uma casa, principalmente se for uma casa grande, por exemplo, 2, 3 pavimentos, né? Um sobrado, tá? Um prédio, você não faz do nada. Chega lá e começa a cavar, jogar cimento, não é assim. Então tem o plano, né? Que são as plantas da casa. Então é praticamente a mesma analogia. É tentar organizar as ideias, tá? Com previsão de um objetivo que você vai chegar. No caso da casa, é você construir a casa. Aí é óbvio, né? Depende do terreno, não é a nossa área, a gente consegue pensar, né? Construir no lugar que o terreno é sólido, duro, com rocha, é diferente. Se for areia, tá? Obviamente depende do tamanho da casa, do material que vai ser usado. É isso tudo, a mesma ideia no plano de aula. Uma analogia, tá, pessoal? Então,
O, o importante, né, de você planejar é que isso te ajuda a promover uma educação mais equitativa e de qualidade, respeitando as diretrizes nacionais e considerando as necessidades dos alunos. Outro ponto, né? Então, vou ministrar a aula, vou pegar sempre o meu exemplo da minha formação, tá? Vou ministrar a aula de matemática no ensino fundamental, por exemplo, né? 6º ano, 7º ano. O que acontece? Eu tenho que conhecer meus alunos. Cada aluno tem a sua realidade, é que eu acabei de falar, né? Se for alunos que têm acesso à tecnologia em casa, obviamente é muito simples usar o celular, né? É muito simples usar um aplicativo, mas talvez são alunos de uma zona, né, rural, por exemplo, e aí não tem esse conhecimento prévio, então tenho que saber disso, tá bom? E isso assegura, pessoal, você planejando a aula de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade, vai assegurar uma formação integral, né? Uma formação completa e o desenvolvimento das habilidades necessárias aí, tá? Está relacionado até, inclusive, com cidadania, né? Vamos imaginar numa escola mais remota, onde os alunos não têm acesso ainda, né? A computação diária, que eu tô falando. Às vezes até tem, mas não tem um acesso diário, né? Não tem em casa, tá? Então, é uma necessidade hoje de primeira ordem. Por isso tem um curso de vocês, licenciatura em computação, exatamente para sanar esse problema que no Brasil é muito grande, tá bom? Então, avançando um pouquinho. Pessoal, olha só, um comentário aqui, né? Quando fala em plano de aula, tá? Essas questões metodológicas, é óbvio que nós precisamos de livros. Eu nem fixei um livro base nessa disciplina, porque tem muito material na internet, tá bom? Muito material. Então, importante. E outra coisa, vocês já estão no 5º período para frente, né? Que vocês saibam procurar o próprio material. Lá no comecinho, quem fez a disciplina comigo, eu indiquei livro, mostrei e tal. Entende que o aluno está começando, ele não tem noção disso agora, não. Espero que vocês já tenham conhecimento, já consigam pesquisar na internet, tá? E não fixei o livro, porque às vezes a pessoa pode querer comprar livro. Tem alguns livros gratuitos na internet, tem e-book, tem muita coisa, tá? Mas é importante que você tenha um livro. Vou mostrar no final dessa aula um livro que eu vou sugerir, né? Não vou adotá-lo, mas vou sugerir, tá bom? Então, primeira coisa, tem um jeito certo, um modelo padrão, as pessoas hoje procuram muito isso, né? Um modelo padrão de plano que vai cobrir todas as situações? Não, tá? Não tem, ok? O que eu vou passar na aula, aqui eu não sou dono da verdade, né? Como eu falei, não quero ser ditador aqui, tá? Eu vou passar aquilo que, segundo a minha formação, a minha experiência, deve ter no plano de aula. E segundo alguns autores também. Isso, às vezes, até diverge um pouco de autor para autor, tá bom? Então, não tem. É óbvio que você vai fazer algo, você pode pesquisar 2, 3 modelos e criar o seu próprio modelo. Você pode seguir um modelo também que você achou muito bom, tá? Isso vai depender de cada um. Nós vamos falar aqui quais são os principais tópicos. Antes de chegar, a gente já tem uma noção, né? Acabei falando. Você vai prever o que você vai ensinar, como você vai ensinar, se possível, o tempo que você vai ensinar, quais são os recursos, no caso de vocês, isso é importantíssimo, né? Que espera-se que vocês chegam lá na escola, voltando para a nossa realidade do estágio, né? E contribuam de alguma forma usando a tecnologia, né? Que a formação de vocês é para isso, tá bom? Então, nos materiais, espera que no plano de vocês sempre tenha algo voltado à tecnologia, tá bom? Devo planejar todas as aulas? Aí é outra pergunta que não tem uma resposta simples, tá? Não é simples a resposta. Teoricamente, o ideal, sim, seria que você planejasse todas as aulas, mas a prática, aí já estou indo para a prática, professores, né, que tem lá 2, 3 cargas horárias, por exemplo, trabalho de manhã à tarde, sobra pouco tempo para fazer todos esses planos. Tem lá a semana pedagógica, geralmente no começo do semestre, no começo do ano, tá bom? E aí o professor aproveita para planejar, tá? O ideal é uma coisa e a prática é outra. Daí você não precisa também planejar aula por aula. Você pode planejar o bloco, por exemplo, por semana, pode planejar a cada 15 dias, mas é o importante que você planeje. Outra coisa, já dei aula esse ano, vamos pegar o exemplo do professor Paulo Alexandre, estágio 1. Primeira vez que eu estou dando essa disciplina para o curso de vocês. Estou, né, me dedicando o máximo para planejar. Próxima turma, estágio 1 de novo, já vou ter mais facilidade, já tenho coisa pronta, vou aproveitando. Então, assim a gente vai tocando, tá? Já falando bem a realidade para vocês mesmos, mas como vocês estão, né, no início, vão se apresentar às escolas, sempre planejar, tá, pessoal? Sempre planejar. Inclusive, quem pensa em fazer concurso,
para professor. Isso é uma coisa que é cobrada nos concursos, por exemplo, ou numa seleção, escola particular. Tá precisando de professor, vamos fazer uma seleção aqui. Você vai levar seu plano. Então, por isso que é importante você pesquisar, você elaborar os seus planos, tá? Mesmo sabendo que lá na frente, provavelmente você não vai fazer isso todo dia, né? Bom, posso usar modelos? Já falei ali acima, né? Claro que pode, não tem problema, mas é interessante que você não fica fixo, né? Engessado no modelo, porque, como eu falei, a realidade da escola, da turma que você vai trabalhar, dos materiais à disposição variam. Então, o plano também vai variar um pouco. Isso daí. E às vezes você chega numa escola, por exemplo, escolas particulares, que já tem um modelo padrão, às vezes algumas universidades também já têm. Você vai usar aquele padrão e vai preencher. Tá? Se não tiver, você cria o seu modelo, pode, como eu disse há pouco, ficar bem claro, estudar uns 2, 3 autores diferentes ou modelos da internet e elaborar o seu próprio, tá bom? Então, aqui nós temos os principais pontos. Como eu disse, é uma indicação, tá? Alguns são muito óbvios, pessoal, que não tem como tirar. Tema da aula, o que eu vou ensinar na aula? Não tem como tirar, é óbvio, né? Os objetivos, tá? O conteúdo que você vai ensinar. A habilidade, já a gente vai ver um exemplo, tá? Segundo a Base Nacional Curricular. O desenvolvimento, tá? Ou seja, a metodologia da aula, como que você vai começar. Eu vou começar fazendo uma pergunta, eu vou começar mostrando um vídeo de introdução, entendeu? E aí vai ter todo esse desenvolvimento ali. Voltando para a realidade, né? Quem pretende ir para frente, concurso, por exemplo, né? É isso que a banca vai olhar. Você propôs e você seguiu aquele roteiro, né? Não é só chegar e dar aula. Vou ensinar frações e vou ensinar de qualquer jeito. O que vier à mente eu falo, não tenho uma sequência lógica, não tem uma metodologia. Não é assim, tá, pessoal? Os recursos, até coloquei aqui para vocês, no caso de vocês, tem que ter os recursos digitais, tá bom? E a avaliação, tá? A avaliação não no sentido de prova, avaliar o aluno, avaliar a sua própria aula, tá? Pode ser, por exemplo, pode estar previsto, você vai fazer algumas perguntas ao final da aula, o que os alunos acharam, ou você vai observar se estão fazendo a atividade que você passou, tá bom? Posso soltar um formulário, ver lá, né, o que acharam da aula, o que precisa melhorar, é nesse sentido. Na próxima, você consegue melhorar, tá bom? Aqui tem um exemplo de plano de aula. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos terminar esse exemplo aqui, para o vídeo não ficar muito grande, já está aqui com 22 minutos, o tempo passa rápido, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, tá bom? Esse aqui é o modelo genérico, de novo, só para a gente ver as partes, ó, tema, tá? Aqui já precisa algo diferente que eu não falei, como eu disse, ó, práticas de linguagem, unidade temática, tudo na BNCC, né, na Base Nacional. Objetos do conhecimento, BNCC. Habilidades, são termos lá da BNCC também, tá vendo? Objetivos, conteúdo, está diretamente relacionado ao tema, duração da aula, recursos didáticos, eu falei, nos recursos, aqui você sempre vai prever o uso, né, no caso de vocês, da tecnologia, recursos digitais, tá bom? Metodologia, avaliação e referências, tá bom? Ou um modelinho só, como eu falei, tem vários, pessoal, não é obrigatório isso daqui. E aqui temos aplicado de novo, né? Professor Paulo Alexandre, licenciado em matemática. Então, peguei aquilo que eu domino, tá bom? Aí vocês vão fazer para a realidade de vocês, para a realidade da escola, tá bom? Do colégio, não sei, da escola técnica, onde vocês estiverem estagiando. Tema, jogo, né? Trilhando sequências. A unidade temática, álgebra. Objetos do conhecimento, construção de sequências repetitivas. A habilidade, está aqui o código, que está segundo a BNCC, tá? Isso tudo vocês têm que conhecer, pessoal. Por isso que eu falo, tem que ter paciência. Nesse momento, eu acredito que vocês já conhecem, né? Antigamente os PCNs, agora a Base Curricular Nacional. Tem que conhecer isso, chegar na escola, conversar com o professor, falar isso, e você não domina esses termos, é complicado, né? Ok? Os objetivos, de maneira bem simples. O conteúdo, sequências numéricas, né? A duração da aula, 50 minutos, que é um padrão de uma aula na rede pública, né? Por exemplo, aula lá no ensino fundamental, no ensino médio, 50 minutos. Recursos didáticos, né? Folha de atividades, uma cópia para cada aluno. Para vocês, isso aqui já seria diferente, porque o que vocês estão propondo, né, como estagiários, é aplicar alguma coisa voltada para a área de vocês. Lembrem-se que vocês estão na área de computação, né? O uso da tecnologia, tem que propor. Poderia ser, por exemplo, aqui o uso de um software, o uso do Excel, por exemplo, planilha eletrônica, tá? O uso de vídeos, o uso de internet.
variável, né? Aí você que vai decidir isso junto com o professor, provavelmente, onde você vai estagiar, ou junto com a equipe pedagógica, e daí por diante, tá? E a metodologia, não vou ler tudo, porque vai estender muito, mas dá para ver aqui, ó, preparação da aula, introdução, a parte do jogo, a metodologia, como que vai ser, a atividade de fixação, tá bom? E por último, a avaliação. Nesse caso aqui, atitudinal, atitude, né? Atitudinal, vem de atitude. O professor vai observar, né? A empolgação do aluno, a participação, se o aluno está fazendo, se não está, se está com cara de sono, tá bom? E pela resolução das atividades. Provavelmente o professor ou o professor recolhe as atividades propostas e vai ver se o aluno conseguiu entender ou não. Tá bom? Bom, pessoal, vou fechar essa primeira parte e nós teremos uma segunda parte para continuar falando de plano e de projeto de pesquisa, projeto de intervenção pedagógica, tá bom? Então, até o próximo vídeo.